Olá pessoal, boa noite. Queria conversar com os senhores, meus amigos, algo sobre o que vem acontecendo no Brasil nesses últimos tempos. Tenho falado, já falei algumas vezes, sobre os acontecimentos, né, políticos. Mas primeiramente eu gostaria de dizer aos senhores e aos meus, que são meus amigos, que por mais que tudo isso tenha acontecido e algo pior venha a acontecer, a política e os políticos são extremamente necessários na vida da sociedade. Nós não vivemos em sociedade a não ser através ou por intermédio dos políticos. Bons ou maus, eles são extremamente necessários e nós precisamos da política. Nós respiramos políticas e o fato de vivermos em sociedade, nós já fazíamos política. Tem gente que diz que não faz política, mas uma simples postagem no Facebook, por exemplo, já é política. Você está querendo influenciar, seja o namorado, a namorada, o amigo, a amiga, qualquer pessoa, você está querendo influenciar alguém. E isso já é política, está querendo que alguém tome um partido determinado de acordo com o seu pensamento. Então tudo na vida é política. O homem respirou, ele já está fazendo política. Muito bem. Então nós não podemos viver sem política. E o Brasil vem vivendo nesses últimos 2, 3 anos um teste da sua democracia. A democracia é um conceito muito simples que pode ser dito da seguinte forma: perdeu, espere a próxima. Perdeu de novo, espere a próxima. Se um dia o povo lhe galgar ao poder, você conseguiu aquilo que a democracia promete, que é o exercício do poder, o poder de administrar um país do tamanho do Brasil. Mas, ultimamente, a imprensa tem tomado partido. Não existe imprensa imparcial. A imprensa sempre está trabalhando para os patrões, para quem pode pagá-la, ou para ela mesma, que ela é patroa, melhor dizendo, desculpe. Então, agora vai ser um fato muito grave na República Brasileira, que foi umas gravações com o presidente, que alguns chamam de golpista, mas que não foi eleito pelo voto popular. Ele não tem voto. Na verdade, sequer para deputado federal ele conseguia se eleger por não ter voto. Foi por circunstância política, de coligação, o outro partido querendo mais tempo na televisão acabou colocando ele na chapa e ele acabou chegando à presidência da República. Então, a partir dessas gravações que foram feitas pelos proprietários ou pelo proprietário do frigorífico Friboia do JBF, o presidente veio a público dizer, e alguns dos seus defensores vieram dizer que não tem validade aquilo que foi dito, que constou e consta das gravações, que as gravações foram editadas, etc. e tal. Isso seria uma desculpa para qualquer cidadão, vamos dizer, desletrado, que não fosse letrado. Não é o caso do presidente da República. O presidente da República, ele é doutor em Direito Constitucional, é professor da PUC São Paulo, ele é escritor de Direito Constitucional, exerce um cargo jurídico, é aposentado por um cargo jurídico de procurador do Estado de São Paulo, e etc. e tal. Então ele não pode alegar ignorância. E o que leva a dizer que ele não pode dizer que aquilo não tem validade? Não tem validade e tem toda a validade sim. Pelo seguinte, o que consta ali? Um empresário já investigado por N operações, por CPIs, etc. e tal, vai conversar com o presidente da República. Chega lá com o presidente da República, entra na casa presidencial, casa da República, que não é do senhor Michel lá, Michel Jackson? Não, Michel Temer. Entra na casa da República, o carro dele não é identificado e ele vai conversar com o presidente. Mesmo nos trechos divulgados, que segundo o presidente e seus poucos defensores,
dizem que foi editado, a gente percebe, qualquer pessoa, qualquer neófito, qualquer aprendiz, qualquer pessoa jovem pode perceber que há uma intimidade muito grande entre aqueles que dialogam. O Joesley e o presidente Michel. Há uma intimidade entre eles muito grande. E lá nos trechos divulgados, onde não há corte, é impossível fazer corte, o Joesley diz ao presidente que, por exemplo, paga uma mesada para um procurador da República, uma mesada de 50 mil reais mensais, que tem um juiz que ele também paga, que é amigo dele, e vai influenciar aqui, vai influenciar ali. Isso ele poderia dizer para qualquer pessoa que não tivesse o mínimo de instrução, mas jamais poderia dizer para um doutor em direito, que é o caso do presidente. E o presidente aceita tudo aquilo a mostrar que conhece e que compactua com tudo aquilo que foi dito. O que caberia o presidente fazer no momento daquele, se fosse e agisse de boa fé e não tivesse compactuado ou compactuasse com aquilo que disse o senhor Joesley? Deveria ter dado voz de prisão àquele cidadão, aquele criminoso que estava na frente dele, que foi lá, que ele recebeu no palácio, numa casa presidencial, na Casa da República. Ele deveria ter dado voz de prisão e chamado a polícia. O que é que ele fez? Não, ouviu tudo aquilo, concordou com muita coisa e permitiu que aquele marginal saísse de lá, da residência presidencial, e tomasse o rumo lá da vida dele, sei lá qual foi. Muito bem. Os documentos, o que consta agora divulgado pela imprensa, que eu não tive acesso também ao processo, aos originais, como a gente diz, aos autos, em consequência daquelas gravações e de toda a investigação que foi feita, tem um procurador da República, um colega meu de instituição, que eu não conheço, felizmente, ou infelizmente, sei lá, que está preso. Ele simplesmente está preso por conta dessa ligação com a Friboi. Então, o Procurador-Geral da República, que é um homem responsável, tem sido responsável até agora, requereu, e o ministro do Supremo decretou a prisão de um Procurador da República em consequência disso. Então, há fundamentos, sim, e há fundamentos para investigar o presidente da República, e se ele tivesse um pouco de compaixão pela sua própria insignificância e pelo bem do Brasil, se ele quisesse o bem do Brasil, o melhor que ele faria nesse momento era renunciar. Renunciar ou buscar uma composição para salvar o Brasil. É claro que o Brasil vai sobreviver a tudo isso, mas procuraria fazer com que esse país sobrevivesse com menos traumas do que esse que vem vivendo ultimamente. Não esqueçam nunca, sempre que lhe disserem que o presidente não sabia que foi gravado ilicitamente, é uma redonda mentira, uma enganação, querem lhe enganar. Porque ele, digam sempre isso, ele é um doutor em direito. Ele sabe, ele conhece o direito. Se ele não compactuasse, se ele não tivesse comprometido com tudo aquilo que o senhor Joesley disse para ele, ele teria dado voz de prisão àquele infrator. E não foi isso que ele fez. Ao contrário, ele incentivou a continuidade da prática de crimes contra o Brasil. É isso aí. Doa a quem doer. Quem cometeu o crime, seja lá de que partido for, verde, amarelo, azul, tem que pagar. Pagar caro para recompensar ou compor o mal que vem fazendo ao Brasil. É isso aí, pessoal. Tchau.